Paz seja convosco. Que a paz seja na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus comigo em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 40. Glória a Deus, amém? Ah, Senhor é bom nas nossas vidas. A palavra de Deus diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus e implorou que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Jesus disse assim: quem tocou em mim? Então Jesus perguntou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por nós estarmos na tua casa nessa noite, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E que o Senhor possa falar, Pai, com cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. O tema da mensagem, irmãos, dessa noite é a última esperança. A última esperança. A palavra de Deus aqui em um capítulo de Lucas, ele começa a falar que Jesus estava em meio à multidão e a multidão estava alegre. Então chega um pai preocupado porque a sua filha estava à beira da morte e pede para que Jesus fosse ver essa criança, e porque ele acreditava que Jesus podia curar aquela criança. E Jesus então ele foi juntamente com Jairo, mas no meio do caminho, irmãos, às vezes Jesus ele está indo para um caminho para fazer um milagre para outra pessoa, mas no meio do caminho ele encontra alguém que precisa também de uma cura, e Jesus ele não nega essa cura. E aqui se trata de uma mulher. Essa mulher conhecida pela Bíblia, conhecida por todos nós como a mulher do fluxo de sangue. Eu queria trazer para vocês, irmãos, que essa mulher, o sofrimento dela, porque ser conhecida, nós sabemos a história, o final, é tudo muito lindo, mas conhecer, ter empatia, né? Nós usamos muito essa expressão, ter empatia com o outro. E muitas vezes nós nem sabemos o significado dessa palavra. A palavra empatia é muito mais do que se colocar no lugar do outro. A palavra empatia, ela vem de você viver a vida que o outro está vivendo. Entrar na vida da pessoa. Aí você consegue sentir o que ela está sentindo. Você consegue olhar a dor com mais profundidade. Isso é ter empatia. Então, irmãos, naquele momento, aquela mulher, a palavra de Deus relata que ela estava com um sofrimento. 12 anos. 12 anos. Eu
imagine o que se passava na cabeça dessa mulher. Porque, irmãs, nós que somos mulheres, conhecemos muito bem esse fluxo de sangue. E quando ele, às vezes, se descontrola, com o passar do tempo, com a idade, às vezes por um problema no útero, às vezes por mioma, às vezes por outras questões de doença. E aí, irmãs, nós sabemos o quão difícil é passar um período assim. Você imagine uma mulher 12 anos nessa condição. Mas não era assim, que ela estava em casa e estava tudo bem, a família estava junto, ela estava acompanhada, ela estava com os seus entes queridos ali, com a igreja orando por ela. Não, ela se encontrava num papel muito diferente. Por isso essa mulher é alguém muito forte. Essa mulher ela se encontrava num papel de uma sociedade em que as mulheres que estavam nesse período eram consideradas imundas, impuras. E elas não podiam chegar perto de ninguém. Além de ela estar com esse fluxo, ela estava longe de todo mundo. 12 anos sem abraçar ninguém. Porque a pessoa que abraçasse aquela mulher ou chegasse perto era considerado impuro pela sociedade. Era considerada uma pessoa que, como se fosse escória ali, naquele momento ela, porque ela continuou com aquele fluxo. Uma pessoa 12 anos sozinha, irmãos, às vezes a gente fica sozinho pouco tempo, a gente já fica triste, né? Porque nós somos seres humanos e gostamos de interagir um com o outro. Mas aquela mulher, ela estava sozinha, sem ninguém. E doente. E a palavra de Deus relata que essa mulher, ela usou tudo que ela tinha. Essa mulher, irmãos, ela foi acometida dessa doença. E ela fez tudo o que ela podia. Ela tinha os médicos, ela procurou tudo que ela podia em que a época oferecia. Mas aquela mulher, ela não foi curada. Além de sentir dores, além de ter a saúde debilitada, não ser curada, os seus bens, as suas posses estavam indo tudo embora com a doença. Mas até, irmãos, que um dia a vida dessa mulher mudou. Nessa noite eu não sei o que está passando na sua vida, mas eu quero dizer para você que a esperança, ela não acaba. Você está com o dono da esperança, aquele que coloca a esperança em nós. Aquela mulher, irmãs, irmãos aqui presentes, pensa no que ela estava passando, além de estar sozinha. Uma mulher que é acometida por esse tipo de doença, ela tem alterações hormonais, infecções pélvicas, pólipos, tumores, febre, cansaço. Muito fácil, ela se cansa muito fácil. Pode matar a mulher, pode provocar a morte dela, porque provoca diminuição acentuada do oxigênio no organismo. E a diminuição de ferro, numa anemia profunda. Então uma mulher que ela tem seu hormônio mexido, ela tem anemia, ela está com todos esses problemas, é quase que certeza que ela começa a ter problemas psicológicos junto. Porque o hormônio, ele mexe com tudo isso. E essa mulher, olhando assim para ela, você pode notar, de repente aqui pelas minhas palavras, essa mulher ela podia estar num quadro de depressão. Porque a mulher que tem anemia, a mulher que tem esses problemas de hormônio, ela estava sozinha. Ela não tinha as pessoas para estar junto com ela, a família. Porque, irmã, se fosse eu, estivesse naquele papel, eu não queria que a minha família ficasse junto comigo.
para ser considerado impuro. Eu não queria que a minha família sofresse isso. E você imagina, irmãos, nós, a cidade em que nós vivemos, se nós soubermos de uma notícia assim, as pessoas já vão começar automaticamente a julgar aquela mulher. As pessoas já iam começar a se distanciar, ia ficar, nem chegue perto. Se viu na casa de fulano, se viu aquela mulher, não chegue perto dela, e começar a condenar. E isso vai mexendo com o emocional da pessoa. E, irmãos, ter um diagnóstico de uma doença incurável na época não foi fácil para ela. Além disso, ela não tinha ninguém ao lado dela. E aquilo para ela, a esperança dela foi embora. Ela tentou todo o recurso. O que podemos tirar de lição com essa mulher? Tente tudo o que for possível. Essa mulher não desistiu. Ela não desistiu, ela recebeu esse diagnóstico. E muitos que recebem diagnóstico, nós que trabalhamos com a psicologia, estudamos a psicologia hospitalar, nós entendemos as pessoas que recebem diagnósticos. E muitas dessas pessoas que recebem, elas olham para elas, com qualquer diagnóstico difícil, elas já pensam, já acabou. Acabou tudo para mim. Então nesse diagnóstico dessa mulher, nós podemos ver que essa mulher, ela não desistiu. Não desista. Mesmo que o diagnóstico seja o contrário, não desista. Vai buscar. Essa mulher, ela foi buscar a medicina. Essa mulher usou o dinheiro dela para fazer tudo porque ela queria ser curada. Mas naquela época não existia. Se você tem alguém na sua casa, de repente, que está com um problema sério, alguém na sua família que está doente, você está nessa noite ouvindo essa palavra, você vai ser alguém que vai abençoar essa pessoa. Você vai ser alguém que vai ser esperança, levar esperança para essa pessoa. Amém? Nós temos que levar as boas novas, que é o Evangelho. Mas nós temos que levar que Jesus, Ele cura. Jesus, Ele batiza com o Espírito Santo. Jesus, Ele cura. E Jesus voltará. Amém? Essa mulher, ela não desistiu. Não podemos desistir, amém? Não podemos desistir diante das circunstâncias da nossa vida. De repente você não está com uma doença, mas você está com um problema que te fez perder a esperança. E essa palavra serve para você também. Você quer desistir, mas não é momento de desistir, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? E Ele está aqui nessa noite com você. E Ele está com você. Aleluia, Jesus. Outra coisa, irmãos. Aquela mulher, ela não sabia mais o que fazer. Mas de repente, ela ouviu falar de um Jesus que estava na cidade. Jesus está na cidade, irmãos. Jesus está na cidade. De repente você receberia essa notícia. Tá bom, Jesus está na cidade. Mas aquela mulher, olha a diferença, irmãos. Por isso muitas vezes nós não somos abençoados na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós recebemos a notícia que Jesus está na cidade e não faz diferença para nós. Aquela mulher, ela exclamou, Jesus estava na cidade. E mudou o pensamento dela. Jesus está na cidade. Ele é aquele que pode me curar. Ele é aquele que pode mudar a minha vida. Ele é aquele que pode mudar a minha história. E eu falo para você nessa noite, irmão, Jesus está na cidade.
E o que você vai fazer com essa notícia? O que você vai fazer? Aquela mulher pegou essa notícia. Imagino ela, começou a pensar: o que eu vou fazer? Eu preciso chegar perto de Jesus. Mas tinha uma condição que era limitador para ela: as pessoas. Como as pessoas vão estar lá? Tinha multidão, um monte de gente. Imagine se ela aparece lá e as pessoas começam a olhar. Ninguém vai querer ficar perto, porque quem estivesse perto, aquela mulher é impura. Eu acredito que ela começou a imaginar o que ela ia fazer para poder chegar perto de Jesus. Acredito que ela se escondeu bem debaixo dos tecidos. Ela se escondeu nos véus, para que ninguém pudesse reconhecê-la. Porque se alguém reconhecesse e falasse, todo mundo iria sair de perto. Ela não podia chegar lá e falar assim: Jesus, posso ter uma audiência com o Senhor? Ela não podia. Por quê? Porque ela era imunda, ela era considerada impura. Ela não poderia ter esse tempo com Jesus. Ela não poderia fazer como o Jairo fez, chegar até Jesus: vamos até a minha casa. Ela não podia. Então ela teve uma ideia. E, irmãos, quando Jesus está na cidade, tem que gerar atitude em nós. Nós precisamos ter atitudes. Tem muitas vezes a gente fica esperando com o bracinho cruzado, achando que as coisas vão acontecer assim. Nós precisamos, irmãos, ter atitude nas coisas da nossa vida. Essa mulher, se ela ficasse parada de braços cruzados, ela tinha morrido. Mas ela olhou, escutou que Jesus estava lá. Isso gerou nela um desejo de estar com Jesus, porque ela sabia que a esperança dela estava lá. E quando nós estamos nessa condição, irmãos, nós temos que também ter atitude de ir atrás daquilo que nos traz a esperança. Ir atrás de Jesus que nos traz a esperança. E aquela mulher, então, eu imagino assim nos meus pensamentos, ela saindo, ela falou: bom, sabe por quê? Outro fator que iria atrapalhá-la. Ela tinha muitas condições, muito obstáculo. E nós, irmãos, em muitos obstáculos da nossa vida, nós paramos. Você para, eu paro no meio dos obstáculos, falar: ah, não é de Deus. Então não é de Deus. De repente, naquele pensamento, ela fala assim: eu não vou. E olha só, o que mais chamou minha atenção, e chamou assim mesmo de todo o meu coração, porque ela sabia que ela não podia tocar em Jesus. Porque se ela tocasse em Jesus, Jesus ia ser impuro naquele momento. Porque ela era impura. Então ela sabia que ela não podia tocar em Jesus. Não podia pegar em Jesus. Outro fator que ela podia falar: eu não posso nem conversar, não posso nem pegar em Jesus. Mas ela falou assim: mas se eu tocar as vestes dele. Ah, se eu tocar as vestes de Jesus, só um pouquinho. De repente, irmãos, ela nem agarrou, ela só fez assim, só para que ela tomasse aquele cuidado para não tocar Jesus, porque senão ele se tornaria imundo. E ela então vai por detrás de Jesus quietinha. E Jesus não fez nenhuma oração para ela, impondo a mão na cabeça e não sei. Não, irmãos, não. Olha para você ver. Alguém que tem fé, alguém que tem atitude, alguém que vai buscar, alguém que não fica de braços cruzados, aquele que vai atrás de tudo, porque quer viver. Aquele que quer viver e aquele que quer a bênção que está esperando, tem que correr atrás, tem que buscar. Tem que insistir, não pode desistir, não é hora de desistir, senão você não consegue, você morre. E ela, com essa estratégia, ela foi por detrás de Jesus.
E aquela multidão comprimia Jesus. E ele até foi chamado para um outro lugar. De repente você olha e fala assim: nossa, Jesus abençoa a casa não sei de quem, a casa não sei de quem, a família não sei de quem, mas a minha ele não abençoa. De repente mesmo Jesus pode estar indo na casa de outra pessoa, mas de repente você pode pegar ele no caminho e tocar as vestes dele e ser curado, e ser liberto. Ele não foi na casa da mulher, ele estava indo para outro lugar, ele tinha outro objetivo, Jesus. E ela por detrás ali então, ela chegou perto então de Jesus. E irmãos, sabe o que mais chama atenção também? É que as pessoas, como nós esperamos que milagres miraculosos, né? Tem que sair fogo, tem que gritar, tem que ter nossa, senão não acontece milagre. Tem que falar, tem que revelar, tem que tudo isso. Mas aqui nós olhamos um milagre que aconteceu sem ninguém ver e ninguém saber. Até Jesus depois desvendar o mistério. Mas ninguém sabia. Sabe o que é isso? É fé. É acreditar. É não desistir. É ver que Jesus é grande. É entender que Jesus é milagroso. É entender que Jesus faz milagres na nossa vida. E Jesus ainda opera milagres nos nossos dias. Amém. Aleluia, Jesus. E então, irmãos, aquele jeito dela simples foi. E então diz a palavra que ela conseguiu tocar as vestes de Jesus. Então, irmãos, naquela atitude, ela sentiu, naquele momento, que ela tinha sido curada. Como? Nós mulheres sabemos. Quando nós estamos com um fluxo de muito sangue, nós sentimos o sangue descer. E eu acredito que ela sentia isso os 12 anos. E como ela sentiu, nossa, eu fui curada. E agora? O que eu faço com isso? Então ela se afasta e vai saindo de quietinho, né? Ela vai saindo quietinha. Jesus, então, para. Alguém me tocou. Aí os discípulos, né, Jesus? Ô Jesus. Sabe, irmãos, aquele lugar que a gente vai, que tem um monte de gente, ou as mulheres aqui que a gente vai no congresso de mulheres, na hora de sair do congresso, tanta mulher. Nós fomos no congresso nacional esse ano aqui, no ano 2022 agora, e era tanta mulher, 12 mil mulheres. Na hora de sair, irmã, você nem anda, você é levada, né? Você nem anda, você vai assim, ó. Você vai levada assim, porque é muita mulher saindo por uma porta estreita. E todas querem sair logo. Aí gera aquela monte de mulher, a gente vai indo junto, só acima, só indo, né? Eu vou junto com as irmãs, eu ainda brinco com as irmãs dela, falo, oh, vamos irmãs, vamos, leva a pastora, né? Vai, né? Que a gente vai no meio da multidão. É gostoso. E não tem como, irmãs, uma não tocar na outra. Um não bater na outra. E umas mais apressadas dá cotovelada na gente. É a outra que passa e faz assim. Então Jesus estava no meio de uma aglomeração. Aí os discípulos falaram, Jesus, como assim quem te tocou? Olha quanta gente apertando o Senhor, porque Jesus estava como um popstar. Lá na cidade, o popstar chegou. E todo mundo foi atrás dele. Ele não. Alguém me tocou. Ah, quando esse alguém toca.
Ah, irmãos, quando a gente toca, verdadeiramente, quando a gente toca porque a gente está adorando a Deus de verdade, sem um evangelho raso, de verdade, de todo o coração, é estar no culto com todo o seu coração, é não estar no culto simplesmente porque hoje é domingo e eu vou à igreja, simplesmente porque eu tenho escala, é porque eu vou encontrar Jesus. Pode ter uma multidão dentro da igreja, mas eu vou adorá-lo verdadeiramente. Eu vou abrir meu coração para Jesus. E quem faz isso chama a atenção de Jesus, chama a atenção dele, e ele olha e fala assim: alguém me tocou, porque essa pessoa que tocou, saiu virtude de mim, saiu poder de mim. E ele não orou, ele não pôs a mão, a fé daquela pessoa de buscar verdadeiramente Jesus. Daquela mulher com todo o seu coração, tocou e saiu poder. Então, irmão, se você está buscando poder de Deus, virtude do Senhor, você tem que adorá-lo verdadeiramente e tocar as suas vestes, e você vai ver um milagre acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Tem que sair poder, tem que Jesus estar na cidade, tem que Jesus estar na igreja, e nós tocamos Jesus, sem Ele ver, tocar com a fé, com o coração. E aquela mulher fez isso, e ele fala, Jesus, ele fala: quem é que me tocou? Eu imagino o medo que ela ficou. Ela falou: pronto, fui descoberta, é agora que Jesus me bota para correr. É agora que Jesus briga comigo, e todo mundo vai ver. Vocês imaginem todo mundo com celular lá na época, ia sair lá no Instagram, no Facebook: mulher toca Jesus, e Jesus ainda nem falou nada. Mulher toca Jesus e Jesus vai brigar com ela. Fiquem espertos com o que vai acontecer com a muvuca. Aí ela vem, sabe o que ela faz? Ela não sai correndo, ela simplesmente, a Bíblia fala que ela se prostra diante de Jesus e conta para ele toda a verdade. Jesus já sabia, ele sabia, mas aquela confissão daquela mulher, prostrada diante de Jesus. E Jesus então fala assim, a palavra de Deus, ele fala assim: filha, a tua fé te curou. Sabe o que quer dizer essa palavra? Filha, é como se Jesus tivesse abraçado a alma daquela mulher, falado assim para ela: filha, a tua fé te curou. Filha, acabou a rejeição. Filha, você vai poder abraçar seus entes queridos. Filha, acabou a solidão, acabou toda a tristeza. Filha, acabou sua dor. Filha, essa depressão que você está acabou. Filha, o seu sofrimento acabou. É muito mais além do que a palavra nos relata. É muito mais além, porque Jesus, ele entra dentro da nossa alma, do nosso ser, das nossas emoções, e ele cura. É isso que Jesus diz para você: filha, eu te curei. Filha, saiu virtude de mim, saiu poder de mim pela sua persistência, pela sua fé. Você continua me adorando mesmo sabendo que está difícil.
Você continua me adorando em meio às adversidades da sua vida. Você continua me adorando sem ter dinheiro nenhum, nem saber o que vai fazer no dia de amanhã. Mas você continua me adorando. Você continua me adorando mesmo com o diagnóstico dos médicos. Então, toca na orla de Jesus. Tome atitude. Continue a adorar o Senhor verdadeiramente da sua vida. Que você vai ver o quantos milagres irão acontecer na sua vida. E abra os teus olhos para as coisas simples. Não fique imaginando que as coisas vêm no miraculoso, não. As coisas vêm o milagre vem no cotidiano da sua vida. O milagre ele vem numa frase, num versículo que você leu, num louvor que foi tocado aqui, na palavra que foi ministrada, num abraço de um irmão, numa oração dos irmãos. Olhe para as coisas simples. Se você ficar no miraculoso, você não vai conseguir ver o milagre que Deus faz. Foca nas coisas simples. O miraculoso acontece também de vez em quando, mas aquele cotidiano acontece todos os dias da nossa vida. Amém? Irmãos, para encerrar aqui nessa noite, essa palavra que ela entre no seu coração. Você que está passando por uma situação difícil na sua vida, que você veio igual essa mulher, pastora, já faz vários anos. Vários anos, pastora. Essa mulher, vários anos, perdeu os bens, perdeu tanta coisa, mas ela não desistiu. Não desista. Você vai conseguir tocar as vestes de Jesus, e você vai tirar virtude das vestes de Jesus. Não desista. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu sinto tanta presença de Jesus neste lugar. É tão real a presença de Jesus, porque Jesus, ele é lindo. Imagine Jesus entrando aqui na igreja. Imagina na sua mente. O que você faria? Às vezes você iria lá, vou tocar as vestes de Jesus. Ele não precisa falar comigo, eu não vou marcar horário com ele, porque eu sei quem ele é. Eu sei que ele é o Todo-Poderoso. Eu sei que ele é o Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu sei que todo o poder pertence a Jesus. Eu sei quem ele é. Você precisa conhecer Jesus, e eu sei que você conhece. Então ele está entrando neste lugar. Adore ao Senhor. Adore a Deus de todo o seu coração. Quando você pisar aqui, ou em qualquer lugar que você esteja também, adore verdadeiramente. Seja verdadeiro com o Senhor. Tenha atitude. E creia que o milagre, ele vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Amém? E eu deixo a minha última palavra para vocês nessa noite. Que o Deus da esperança os encham de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Aplauda Jesus bem forte.